Olá, queridos, estamos de volta mais uma vez, pela permissão do Senhor, para mais uma vez compartilharmos a palavra do Senhor. Que bom podermos estar de volta. Eu quero ler com os amados o texto da palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 15, versículo 13. Texto extraordinário e também, claro, o seu contexto. Diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crença, em fé, para que aumenteis, cresçais em esperança pela virtude do Espírito Santo. Que Deus aplique a sua palavra bendita ao nosso coração. Queridos, nesses últimos dias muito se tem falado sobre esperança. Muito se tem esperado. A grande expectativa da humanidade, não digo só nossa, dos nossos, daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que conhecemos, do nosso bairro, do nosso município, do nosso país, mas todo o mundo tem vivenciado e, de certa forma, precisa se render à questão da esperança, porque todos nós precisamos tê-la e, mais do que nunca, praticá-la, vivenciá-la. Esse texto extraordinário em que o apóstolo Paulo fala aos crentes em Roma, quando ele diz que Cristo nos dá o exemplo de abnegação, né, onde precisamos ser pacientes e também sermos condutores da paciência, e, claro, da paciência, quando a gente, à luz também deste mesmo livro, quando Paulo fala no capítulo 5, não é? Que a paciência, ela gera experiência e a experiência, então, gera a esperança, e com respeito à esperança não há confusão, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações. E, mediante a esta realidade da esperança, Paulo ele continua falando, como disse, esse contexto é extraordinário, no versículo de número 4, porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, observe, irmãos, a forma que o apóstolo foi conduzido pelo Espírito e ele se deixou levar pela inspiração do Espírito para dizer coisas tremendas, extraordinárias a nós. Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, com o objetivo de que, através desses escritos sagrados, inspirados por Deus, então, a paciência e a consolação das Escrituras nos trouxesse, então, a esperança. A esperança é algo extraordinário, irmãos, e nós precisamos tê-la, vivenciá-la, principalmente quando parece que as coisas elas não estão indo como nós esperávamos. A gente sabe que os planos, se não de todo o mundo, mas de uma grande quantidade da humanidade, ela foi frustrada, porque muitos tinham esperança em muitas coisas. Esperança em um casamento, esperança no seu negócio, esperança de que aquilo que planejou tinha tudo para dar certo, estava sendo encaminhado para que tudo desse certo, mas a bem da verdade a gente vê que tudo acabou sendo frustrado por conta dessa situação que estamos vivenciando. Mas a palavra de Deus, ela nos traz escritos, promessas do próprio Deus para nós, de que nós devemos viver nessa esperança. Porque isto tudo fora escrito para nós, para que, pela paciência, volta ao versículo 4,
tenhamos esperança, paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Aí continua. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus. E olha o versículo, claro, o versículo que a gente leu, o versículo de número 13, quando diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo, de toda a alegria. Claro é, queridos, que há necessidade urgente que esta esperança seja uma esperança em gozo, em satisfação, em alegria. Por mais que a gente esteja vivendo, humanamente falando, na incerteza, o que acontecerá, o que vai haver, o que a gente tem como perspectiva, por mais que tudo isto aconteça ou não, ou se frustre, mas a gente sabe que à luz das promessas de Deus, irmãos, a nossa esperança, ela é irradiante e ela precisa ser. Por isto que o Deus de esperança, ele quer realmente nos encher de toda alegria e paz em fé. Claro é, se a nossa esperança ela não tiver uma grande expectativa, se eu não esperar em Deus em alegria, em paz, alegria e paz, são prerrogativas, características do fruto do Espírito, né? Que diz, né, o mesmo apóstolo aos Gálatas, no capítulo 5, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. São 9 itens extraordinários dentro das características do fruto do Espírito. E tanto alegria quanto a paz estão inseridas. Então, tendo o Espírito Santo de Deus na minha vida, queridos, eu consigo esperar em Deus com muita alegria, mesmo que esteja difícil atualmente as coisas para mim. Mas eu posso esperar com muita alegria, com muita paz no meu coração, descansando em Deus. Esta é uma realidade. Isto não é uma utopia. Isto não é uma falsa promessa, é uma realidade grande de Deus. Então, repito o texto. O Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em fé, para que cresçais em esperança. E a nossa esperança, ela não pode ser uma esperança estagnada, parada. Ela precisa ser uma esperança crescente. Tudo à minha volta contribui, podemos pensar que tudo à minha volta contribui para que a minha esperança ela se definha, ela cabe, não é? Pelas perspectivas humanas, mas pelas perspectivas da palavra de Deus, das promessas do Senhor, ela precisa ser crescente. Para que cresçais em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai me envolver, que vai me esclarecer, que vai me convencer, que vai me ajudar para que de fato eu esteja vivendo esta esperança em fé, em crença, vivendo uma paz extraordinária, porque o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas. Eu não me desespero, volto a dizer, mesmo que as coisas ao meu redor não estejam favoráveis, mas eu vejo lá na frente, porque
A esperança que eu tenho em paz, ela me remete à fé. Eu não vejo aquilo que eu espero, mas eu creio porque eu confio no Senhor. Então, queridos, isso é extraordinário, isso é magnífico. E a palavra de Deus, ela tem esse poder, porque, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, esta palavra de Deus por si só, por ser palavra de Deus, não um escrito comum, porque não é. Então a palavra ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada que corta dos dois lados. Ela vai adentrando no nosso ser, a palavra de Deus, e ela vai discernindo todos os pensamentos e intenções do coração do homem. Então esta palavra, irmãos queridos, ela é extraordinária. Por isto que nós não podemos deixar de pregar, de anunciá-la. Porque mesmo que o homem diga, não, eu não creio na Bíblia, eu não creio nisso que chamam palavra de Deus, foi escrita por homens, mesmo que elas digam isto, mas quando você tiver oportunidade, fale da palavra, porque o poder não está em você, o poder está na palavra, no Senhor, pela ação do Espírito Santo de Deus, porque é palavra de Deus. Então, queridos, não nos esqueçamos que Deus, o nosso Deus de esperança, ele vai nos encher e já tem nos enchido de toda alegria, já tem nos enchido de toda a paz. Como disse, características do fruto do Espírito, já nos tem enchido alegria e paz em fé, em crença, para que nós cresçamos, não nos esqueçamos, cresçamos, não vamos ficar estagnados. A esperança que eu tenho, ela precisa crescer, ela precisa ser dinâmica e eu preciso fazer com que outras pessoas também sejam contagiados por esta esperança. Para que, então, cresçamos em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, meus amados, eu quero deixar esta palavra, compartilhar essa reflexão com vocês, para que, de fato, nós vivamos em esperança, contagiando, vibrando, com uma grande expectativa dos acontecimentos, com uma grande expectativa da manifestação do Filho de Deus, com uma grande expectativa de toda esta problemática que estamos vivenciando, não é? Esta quarentena, esta pandemia, não é? Que se apoderou do mundo, esta dificuldade de ir e vir, este receio, será que eu vou pegar este vírus ou não, não é? Em relação aos nossos familiares. Então, tudo isto nos deixa assim perplexos, mas que nós tenhamos esperança em paz, com muita alegria na presença do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, nós Te adoramos. Obrigado, ó Deus, pelo Teu grandioso amor. Ó Deus, continua abençoando a vida da Tua igreja. Que a nossa fé seja uma fé crescente, que a nossa esperança seja uma esperança contagiante, que, ó Deus, tenhamos uma expectativa ardente dos acontecimentos, do cumprimento das Tuas promessas. Deus, em nome de Jesus, nos faça a cada dia melhores para Te servir. Perdoa, Deus, os nossos muitos pecados e livra-nos, ó Deus, das dificuldades que tanto temos receio, mas, ó Deus, sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Continua abençoando a vida da Tua igreja, a vida dos nossos irmãos, a vida dos nossos idosos. Ó Deus, sustenta o trabalho dos nossos queridos irmãos. Ó Deus, dá que continuem, ó Deus, usando de fidelidade para com o Senhor em todas as suas áreas. Ó Deus, que busquem a Tua presença cada dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus seja louvado. E aqui fica o meu abraço, o meu carinho,
a todos os meus queridos irmãos da Igreja Batista em Sacramento, a todos os nossos queridos irmãos e amigos que porventura visualizarem, ouvirem, verem esta mensagem, não é? Porque muitos irmãos às vezes compartilham aos seus queridos. Então, que vocês todos sejam alcançados pela misericórdia, pela graça do Senhor. A minha igreja amada, que Deus os abençoe. E a gente tem estado assim com muita saudade dos irmãos, de estarmos juntos, de estarmos abraçando, de estarmos nessa boa comunhão, mas Deus está no controle, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus, fique na paz, meu amado. E busquemos cada vez mais glorificar o Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém? E até a próxima. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.